1 Tessalonicenses capítulo 4. É pequenininho, vamos ler esse capítulo todo. 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz assim: Finalmente, irmãos, nós os rogamos e exortamos ao Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, e não com um desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta maneira ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte que quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Não queremos, pois, irmão, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Bendito e maravilhoso Deus, exaltamos, engrandecemos e adoramos, e suplicamos, ó Deus, a tua ajuda, a ajuda do teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor Deus, compreender, absorver e aplicar a tua palavra nas nossas vidas, para que ela seja, Senhor, a fonte inesgotável de vida, de alegria, Senhor Deus, pois é isso que o Senhor nos ensina. A tua palavra é a nossa alegria, porque é ela que testifica sobre Jesus Cristo, é ela que nos traz a esperança, Senhor Deus. Nós precisamos crer, Senhor, de todo o nosso coração na tua palavra, que o teu Espírito Santo venha nos ajudar nesse momento, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Esse capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, nós temos aqui
vamos falar assim, 3 partes. Ele começa falando que eles precisam viver de uma forma que agrada a Deus. Porque se nós vivemos de uma forma que não agrada a Deus, nós vamos ter juízo. Ô Lucas, bota aí no versículo 6. Deixa eu ver como que está a sua tradução aí. É o 6? É o 6. É um pouquinho diferente. Ninguém imprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Deixa eu ver o outro aqui. E ninguém se atreva a oprimir nem defraudar a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é o que vinga todas as coisas. Está tudo no vingador aqui. Ele deixa claro, se nós não vivemos da forma que agrada a Ele, Ele mesmo, Deus, vai trazer o juízo. Ele mesmo vai trazer a vingança. Então, se nós não praticarmos o que Ele está mandando aqui, nós vamos ser réus de juízo de Deus. Se a gente fizer mal para alguém, a pessoa não precisa nem se preocupar em querer vingança. É o próprio Deus que vai vir e vai se vingar em nós. Então aqui nós temos 3 partes. Primeira, ele fala que nós devemos progredir, e ele entra na instrução do que é o progredir. Por que ele entra na instrução do progredir? Porque o fundamento, a base, já estava estabelecida na vida dos Tessalonicenses. Então, quando nós temos um fundamento e nós o praticamos, quando nós temos uma base, Deus vai querer mais de nós. Então, Ele vai querer que a gente progrida, que a gente cresça. Só que não adianta eu querer progredir sem antes ter o fundamento, a base funcionando. É uma sequência. Por isso que ele fala, nós somos como pedras, como tijolos numa edificação. O fundamento, a base é Cristo. E essa edificação ela vai crescendo. Na nossa vida espiritual nós temos que ter uma base, um fundamento, para depois nós irmos crescendo. Ou seja, ser cristão é um crescimento contínuo. Se não tiver crescimento, tem alguma coisa errada. E ele deixa isso bem claro. Ele fala, crescei na graça e no conhecimento. É uma ordem. Então o crescimento faz parte de uma vida espiritual com Deus. Então a primeira parte, ele vai falar desse aperfeiçoamento. Na segunda parte, ele vai falar do fundamento, ele inverte. Em vez de começar com o fundamento, não. Ele começa com aquilo que vem depois do fundamento. Então a segunda parte vem o fundamento. E a terceira, ele vai falar de esperança e vai dar alguns detalhes técnicos do que nós devemos fazer. Vamos assim dizer, nós temos que estar preparados. Então, vamos começar pela base. Versículo 9, que ele fala assim: no tocante ao amor fraternal, que é o que nós falamos ontem aqui, não há necessidade de que eu vos escreva, porque eles já estão fazendo. Porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. Então vem uma exortação. Você já está amando o irmão? Já está cuidando do órfão, da viúva, do pobre, do estrangeiro? Está praticando o amor? Está cuidando do doméstico da fé? Está cuidando dos seus? Que a Bíblia fala que quem não cuida dos seus negou a fé. Está botando essa coisinha básica chamada de amor em prática? Botou? Aí agora ele exorta. A exortação, vamos falar assim, é um puxão de orelha motivacional. Isso é o significado da exortação. O Espírito Santo, ele vem para consolar, ele vem para edificar e ele vem para exortar através de profecias. Então, consolo é uma coisa. A edificação, que é o crescimento, é outra. A exortação, que é um puxão de orelha motivacional, é outra.
São coisas completamente diferentes. E o apóstolo Paulo fala, tá, já está praticando amor? Agora eu vou exortar. Eu vou dar um puxão de orelha. Porque eu não posso parar ali. Eu preciso crescer. Eu preciso de crescimento. Por quê? Porque se eu não crescer, esse primeiro amor, ele vai se esfriando. Ele vai se esfriando até acabar. É igual o casal, juntou, primeiro amor, tudo lindo, aleluia, glória a Deus, depois vai esfriando, até acabar. Não, ele exorta, precisa progredir, precisa crescer. E quando a gente não para no tempo e busca crescer espiritualmente, ele vem aqui no verso 11, e a diligenciardes por viver tranquilamente. Ou seja, ele quer que nós venhamos a viver tranquilamente. Eu não tenho que ficar buscando coisas maravilhosas demais para mim. Não, viva tranquilamente. E a parte mais difícil, cuidar do que é vosso. Em outras traduções mais modernas, fazem cuida da sua vida. Cuide do seu nariz, não se meta na vida dos outros. Para de fofoca. Pare de querer resolver os problemas do mundo. Vai cuidar da sua vida. Porque se eu não tiver vida espiritual, se eu não tiver crescimento espiritual, eu vou me empenhar a cuidar da vida dos outros. Porque eu não busco aquilo que Deus manda eu fazer, aí eu vou querer cuidar da vida dos outros para apontar o dedo e falar que os outros não fazem. Basicamente é isso. Porque quando eu não tenho tempo para cuidar de mim, eu vou cuidar da vida dos outros. Então ele está falando, diligentemente, viva tranquilo e cuide do que é vosso. Ou seja, vai cuidar da sua vida. Vai crescer espiritualmente. Vai buscar os dons. Vai buscar a revelação de Deus. Vai buscar entendimento da palavra. Quando você faz isso, você não se preocupa mais com o que está no jornal. Você não se preocupa com as notícias, com as fake news, com os boatos, com os comentários. Você para de se alimentar de mentira e de supostas mentiras e começa a se alimentar de Deus. Você começa a cuidar do que é seu. O que é seu? A salvação. E a salvação, ela vem pelo ouvir. Como que eles vão crer se nós não pregamos? Fala Paulo em Romanos 10. Só que agora eu estou ouvindo tanto lixo, tanta porcaria, tanta coisa, que vai entrar medo, vai entrar depressão, vai entrar dúvida, e vai fazer você não cuidar do que é seu, do que é vosso, a sua salvação. Lembra, tudo é pelo ouvir. O exército de Israel parou, o exército de Deus vivo parou, porque estava ouvindo a voz de Golias. Quando Davi chega no arraial e ouve a voz de Golias, quem que é esse incircunciso? Vamos calar a boca dele. Deixa eu ir lá que eu vou matar ele. Para não deixar aquela voz, aquelas mentiras, aquelas porcarias entrarem e atrapalhar você de cuidar do que é seu, a salvação. Eles, o exército de Deus vivo, perderam a coragem, perderam a fé em Deus, porque estavam dando ouvidos as vozes que estão ao redor. Mesma coisa que acontece hoje. Hoje é muita voz. As redes sociais, elas potencializaram a quantidade de informação que nós recebemos. E quase 99,999% é mentira. É propaganda do capeta. O capeta é o maior marqueteiro que tem. E ele vai soltando palavras, vai. Aí um acredita, outro acredita. Daqui a pouco o povo está unido em cima de uma mentira. Quem tem vida espiritual, quem busca crescer, não vai se juntar a uma mentira. Vai buscar ouvir o que o Espírito Santo está falando para ela. E o que o Espírito Santo está falando, seja diligente, viva tranquilamente, sem confronto, sem essas porcarias todas que acontecem. E vai cuidar da sua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando. Está na palavra. Se você não crê, meu filho, perdeu a salvação. Vai cuidar da sua vida. E ele continua falando assim, e trabalhar com as próprias mãos. Então, se eu cuidar da minha vida,
E se eu cuidar do meu sustento, eu vou poder ajudar o órfão, a viúva, vou poder ajudar o pobre, o estrangeiro, vou poder ajudar o doméstico na fé, vou poder ajudar os meus que estão em dificuldade. Eu vou poder fazer tanta coisa que eu não estou perdendo tempo cuidando daquilo que não interessa para o meu crescimento espiritual na presença de Deus. O vento, salvação é assim, você aceitou Jesus, você entra no barco. Entrou no barco. Não interessa se o vento sopra para o sul, para o leste, para o oeste. Não interessa para onde o vento está soprando. Aqueles que são nascidos do Espírito são como o vento. Não se sabe para onde vem, para onde vai. Aí o povo quer pegar, juntar e dar um destino para algo que não precisa. Não interessa se é para o lado, para a direita, para baixo, para cá. O nosso destino chama céu. É salvação. O que vai acontecer aqui embaixo nada mais é do que a influência do vento. O que interessa é nós estarmos no barco. E o nosso barco, ele não tem leme. O nosso barco não pode ter direção. Porque se eu quiser ter leme, ter direção, eu estou falando assim, doutor Espírito Santo, dá licença que quem vai cuidar da minha vida sou eu. Quem vai dar o rumo e a direção na minha vida sou eu. Quem vai dar o rumo para a nação sou eu. Não, o nosso barco é igual de Noé, não tem leme. Noé não escolhe a direção, a única coisa que ele tem que fazer é se manter dentro do barco. Ser extremamente obediente à palavra de Deus. Que ele ouviu praticamente 2 ou 3 vezes em 100 anos. E obedeceu. Aqui nós temos a palavra está falando, vai cuidar da sua vida. 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 E não adianta você continuar cuidando da vida dos outros. Tem gente que está lá no YouTube, está no Instagram, está não sei aonde, está lá olhando o que os outros estão fazendo, está fazendo isso, está fazendo aquilo, ainda pega aquilo e manda para outras pessoas, para ver se os outros ajudam a cuidar da vida dos outros. Não vai crescer espiritual, porque quando a gente faz isso, a gente vai contra a palavra. Quando eu vou contra a palavra, abre-se brechas no mundo espiritual para que espíritos demoníacos venham agir sobre a nossa vida. Não é que você vai ficar endemoniado. Não. Eles vão começar a te oprimir. Eles vão começar a querer influenciar os seus pensamentos, sentimentos, desejos e emoções. Por que isso? Porque você não está focado naquilo que realmente importa. Então o apóstolo Paulo está falando, isso é fundamento. Porque se realmente você começar a amar, como ele fala que amar, vocês já se amam uns aos outros, você não vai ter tempo para essas porcarias. Porque o amor vai fazer você se sacrificar e vai fazer você cuidar das pessoas. E quando você começar a cuidar das pessoas, você não vai ter tempo para ouvir porcarias e querer cuidar, vamos falar assim, da vida, das coisas que elas fazem. Você vai amar. E o amar é um cuidado para levar a pessoa para o céu. Não é para você se meter na vida dela. É diferente. Então quem ama, investe, gasta tempo para cuidar do órfão, para cuidar da viúva. Sabia que essa igreja aqui cuida de uma viúva? Mas cuida mesmo. Paga a conta, ajuda. A gente tinha uma que já faleceu, cuidava, mas a gente continua cuidando de outra. Não é o pastor que está pegando dinheiro do bolso dele e pagando, é a igreja. Por isso que não tem desgraça caindo sobre as nossas vidas. A gente está pegando os fundamentos aqui, estamos tentando botar em prática. Dentro do que nós conseguimos fazer, estamos fazendo. Não, pastor, mas está gastando dinheiro com isso. Estamos. E vamos continuar. Até ter gente. Na hora que não tiver gente, a gente tenta ajudar sozinho. Não tem problema não. Porque isso é um fundamento para a vida.
E nós temos que botar em prática. Então, quem está com esse fundamento aqui em prática, ele chama de amor fraternal, não está perdendo tempo cuidando da vida dos outros. Ele está cuidando com amor dos necessitados, dos 4 níveis aqui que eu falei, dos da igreja. Está preocupado com a pessoa. Vai atrás, faz visita. Não fica esperando o pastor. Pastor, vai lá, faz a vida. Pastor, vai lá, faz evangelismo. Pastor, não. Quem está envolvido com amor, não precisa você ficar falando. Ele simplesmente ama. Vai amar lá o desgraçado, o estrangeiro que não faz parte do povo de Deus. Tem um monte de estrangeiro aqui, ó, fala a mesma língua que nós, ó. Às vezes mora na mesma rua, mas são estrangeiros diante de Deus. E a Bíblia fala que o estrangeiro, ele precisa ser circuncidado para poder participar da ceia do Senhor. E o que é o circuncidar? É o circuncidar o coração. Ele precisa aceitar Jesus Cristo no seu coração, para ele poder fazer parte do povo do Senhor, para ele não ser mais estrangeiro. Agora ele faz parte do povo de Deus. Então, se eu estou preocupado, cuido e invisto com o estrangeiro, eu estou evangelizando. Não precisa a igreja se movimentar, fazer um evento e não sei o que, não. Já faz isso assim, de natureza. Só que eu não posso fazer um e negligenciar os outros. Eu preciso amar de uma forma completa. Então, viva tranquilamente. Cuide da sua vida. Cuidar do que é vosso. E trabalhar com as próprias mãos. Esse trabalhar com as próprias mãos tem um mandamento do apóstolo Paulo. Ele fala assim: aquele que antes roubava, não roube mais. Agora, trabalhe. E com o seu salário, você não vai roubar mais, né? Agora com o seu salário, você vai ajudar os irmãos necessitados, ó. Só que tem pessoa que trabalha e rouba. Não é que vai lá, pega a arma, rouba aqui, vê um dinheirinho sobrando e rouba, não. Está roubando Deus. Paulo fala, ó, não roube mais. Trabalhe dignamente. Para de roubar Deus, dá o dízimo de tudo. Deixa de ser ladrão, safado, sem vergonha. Porque Deus vai ser o vingador. Nós lemos o texto aqui, ó. O juízo de Deus vai vir sobre o ladrão. E de acordo aqui com Êxodo, a recompensa do ladrão é a morte, e morte terrível, não é morte natural. Vai sofrer antes de morrer. E está cheio de ladrão dentro das igrejas. Por quê? Porque estão roubando. Ele falou, não roube mais. Com o fruto do seu trabalho, ajude ainda os necessitados. Então, além de eu não poder mais roubar a Deus, então eu pego o meu salário, eu entrego o dízimo, e ainda vou pegar parte do meu salário e vou ajudar quem precisa. É uma ordem que o apóstolo Paulo dá. Um está no Antigo Testamento, está no Novo. Ai, pastor, mas dá tudo errado. Eu não paro em emprego nenhum. Ah, acontece isso, acontece aquilo, é dor que vem. Porque você está dando brecha. Quando você rouba, Deus roubar é pecado. Todo pecado atrai demônios. O pecado é aliança com demônios. Já cansei de ensinar isso aqui. Então eu tenho que quebrar as alianças com os demônios. Ou seja, eu estava fazendo errado, eu paro de fazer. E ele fala, além de você parar de fazer o errado, não, agora eu sou dizimista fiel, aleluia. Mas não é ofertante. Não ajuda os necessitados. O negócio não flui. Você vai viver 30 anos, vai morar na casa do papai, da mamãe, não vai ter nada que é seu, demorar 40 anos para conseguir alguma coisa. Por quê? Porque está quebrando princípios. O apóstolo Paulo fala, você pode dar a volta por cima. É só parar de fazer o erro e começa a fazer o certo. Deus, ele perdoa e joga no mar do esquecimento os nossos pecados. Se nós nos arrependermos e parar de fazermos errado. Aí os céus abrem, o negócio começa a fluir. A coisa vai embora. Mas para isso eu preciso trabalhar com as minhas próprias mãos,
como vos ordenamos, ou seja, é mais um mandamento. Aí ele fala assim, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e nada venhais a precisar. Hoje eu li uma frase, não sei quem foi, mas ele falava assim: se nós não formos diferentes daqueles que estão lá fora, o sacrifício de Cristo não serviu para nada para nós. Então se você está ali misturado com a galera, está ali na confusão, está junto, olha para a pessoa e olha para você, não vê que você é cristão? O sacrifício de Deus, de Jesus, foi em vão. Porque lá está as trevas. Nós somos a luz. A luz tem que ser diferenciada das trevas. Tem coisa, local de trabalho, que o pessoal vai fazer, não me comunica. Eu descubro depois. E olha que está debaixo da minha gestão. Sabe por quê? Porque vão fazer coisa errada. Aí vão fazer coisa errada? Não vão contar para ele não. Como diz lá, eu sou terrivelmente evangélico. Não sei que cantora que falou isso, mas pegou, ficou meu rótulo. Eu sou terrivelmente evangélico. Não sou terrivelmente evangélico, eu sou cristão. Eu não vou aceitar coisa errada, eu não vou ficar calado. Então primeiro eles fazem, para depois ficar sabendo. Qual é a sua posição? Você está junto? Está ali de lado a lado? Não fede nem cheira? O sacrifício de Cristo foi à toa. É o que ele está falando. Vamos viver, vamos nos portar dignamente para com os de fora. Eu tenho que ter uma postura. Temos que ser diferentes. Os de fora um dão dízimo, eu estou aqui dentro também, um dou. Lá eles não dão oferta, eu estou aqui dentro, não dou. E o pior, tem coisa que eles fazem lá que nós não fazemos aqui. Eles fazem caridade, ajuda, faz não sei o quê. Tivemos agora recentemente aí, acho que foi no Dia das Crianças, botaram um monte de caixa lá em cada departamento, pediram para trazer brinquedo. Ninguém levou. Aí tem um rapaz lá que ele é da presbiteriana. Aí mandaram, né, esclarecendo, falou, nós vamos pegar esse brinquedo e vamos destinar para essa instituição que fica lá na Serra, um orfanato, né, que é a igreja tal do fulano que vai entregar. Eu falei, opa, já mudou o negócio. Passou uma semana, as caixas continuam tudo vazias. Aí o que a gente faz? Vai lá no mini preço, 10, 12 reais cada brinquedo, compra uns 15, já leva, bota e enche a caixa. A hora que os outros setores viram a caixa do setor nosso lá cheio, começou a encher as caixas. Mas o que é isso? É exemplo. Precisa ser diferente. E olha que eu não tinha ido comprar antes porque eu não tive tempo. Então a gente precisa se portar dignamente para com os de fora. O que é isso? Tudo isso que eu falei até agora, isso é fundamento. Se isso não tiver claro, visivelmente nas nossas vidas, nós ainda não temos a base. Nós não vamos progredir. Agora vamos fazer de conta que nós temos fundamento. Está tudo lindo, aleluia. Glória. Aí nós voltamos lá para o começo. Que ele está falando não só de progressão, de progredir cada vez mais, mas ele está falando assim, durante essa progressão, você tem que tomar cuidado para não ir para o inferno. E tem algo que acontece no meio do caminho, e isso acontece mesmo, que nós temos que tomar cuidado para não deixar acontecer. Então eu vou voltar lá para o 1 de novo. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanta maneira por que deveis viver. Então a Bíblia nos ensina a forma que nós temos que viver, que nós temos que nos portar. Temos que nos portar dignamente para com os de fora. Aqui a Bíblia não fala, você tem que usar saia, calça, botar brinco, Ela fala que você tem que viver dignamente. Nós temos que ser diferentes dos de fora. Então, para quem tem um pouquinho de entendimento,
e quer fazer quem está falando aqui, né? Não quer quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. Tem que entender, nós temos que ser diferentes. Temos que ser diferentes. E efetivamente estáis fazendo. Você está falando, Tessalonicenses? Nós ensinamos a forma de viver. Nós ensinamos os fundamentos. E efetivamente vocês estão fazendo. Olha que coisa linda. Ele não está falando para uma pessoa, ele está falando para uma igreja. Uma igreja que vive de uma forma que agrada a Deus. Um cuidando do outro, um amando o outro. Não cuidando, metendo o nariz na vida dos outros, mas cuidando com amor. Repartindo as coisas, não deixando faltar. Cuidando do órfão, da viúva, do pobre, do estrangeiro. Efetivamente, Tessalonicenses, vocês estão fazendo isso. Olha que coisa mais linda. Verso 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Ou seja, ele está falando o seguinte, vocês estão vivendo de uma maneira legal que agrada a Deus. Por quê? Porque vocês foram instruídos. O apóstolo Paulo, ele não é, vamos falar assim, negligente quanto a isso. Pô, se até esse momento eu não conhecia a verdade, vai ser difícil eu ser cobrado por aquilo que eu não conhecia. A partir de agora eu comecei a conhecer a verdade, eu vou ser cobrado por Deus desse conhecimento que eu tive e não estou colocando em prática. E é Ele que vai trazer o juízo, é Ele que vai vingar, é Ele que vai trazer a condenação por nós não botarmos em prática aquilo que Ele manda fazer. Então Ele está falando, beleza, vocês estão fazendo isso porque vocês foram instruídos, porque estáis inteirados de quantas instruções demos da parte do Senhor Jesus. A gente vem na igreja, nós estamos recebendo instruções da parte do Senhor Jesus, para que nós possamos viver de uma forma que agrade a Deus. Pronto, esse é o fundamento. Aí ele fala assim, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pronto. Quando a gente vai lá para Levítico, capítulo 27, Levítico 27, rapidamente, só para a gente entender isso aqui. No Levítico 27, nós vamos ver aqui, é praticamente o capítulo todo, mas não vou ler ele todo não. Nós vamos ver algo que chama de oferta de santificação. Nós vamos ver aqui um voto de resgate, e nós vamos ver aqui coisas consagradas que não podem ser resgatadas, e no finalzinho ele vai falar sobre os dízimos. Mas o que interessa para nós aqui é entender, depois você pode ler ele inteiro, Levítico 27, o que é a oferta de santificação. A Bíblia manda que nós venhamos a ser imitadores de Cristo. A oferta de santificação é quando era-se oferecido uma oferta em dinheiro. Eu não lembro aqui, acho que é no peso de prata. Já era um valor determinado para homem, um valor determinado para mulher, um valor diferenciado para o idoso e um valor diferenciado para a criança. Que você dava essa oferta e essa pessoa era santificada. É assim que funcionava. Quando Deus vai lá e separa a tribo de Levi e fala, a tribo de Levi é minha, eles são as primícias de todo o povo. Então eu vou pegar a tribo de Levi como uma oferta de santificação por todas as 11 tribos de Israel. Ou seja, esses caras vão ser exclusivamente meus, para que as outras 11 tribos sejam santificadas. Então a oferta era as pessoas, os membros da tribo de Levi. Porém, quando você foi contar os integrantes da tribo de Levi, não dava a quantidade
dos primogênitos, das primícias de todas as 11 tribos. Aí o que Deus faz? Moisés, vamos estipular um valor em dinheiro, que eles vão trazer, eles vão pagar esse valor em dinheiro para complementar as primícias, para que todos os vossos filhos sejam santificados. Então a oferta de santificação era a oferta pelos primogênitos, era a primícia. Então quando eu entrego a primícia, o que é a primícia hoje nos nossos dias? É o primeiro dia de trabalho. O que é as primícias lá atrás? Os primeiros frutos da colheita do campo. Nós não estamos numa cultura agrícola. Então, hoje a primícia é o primeiro dia de trabalho. Quando eu entrego a primícia, o primeiro dia de trabalho, eu estou santificando os outros dias do mês. Esse é o significado da primícia. Quando ele pegou a tribo de Levi, ele estava santificando as outras tribos. Contaram-se os primogênitos de todas as tribos. Vamos falar assim, deu, 100 mil primogênitos. Então teria que ter 100 mil levitas para que todos fossem santificados. Não tinha 90 mil. Ficou faltando 10 mil levitas. Estou botando um número chutado aqui. Ficou faltando. Então, e esses 10 mil? Porque se não completar a primícia, o resto do povo não é santificado. Então ele falou, vocês vão dar uma oferta. E essa oferta de santificação, para complementar o número dos levitas, vai santificar toda a nação de Israel. Isso é o que ele está falando aqui em Levítico 27. Porém, quando você volta aqui para 1 Tessalonicenses, ele fala, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E nós temos um detalhe aqui. Santidade é uma coisa, santificação é outra. E ele fala assim, quem não vai ver Deus é quem não tem santificação. Você pode ser santo. Você pode ser santo ao ponto de fazer caridade, adorar imagens. Você pode ser santo ao extremo. Tem um monte aí, tem mais de 30 mil santos aí que já foram consagrados e tal, reconhecidos. Negócio terrível. Você pode ser santo, mas é a santificação que vai permitir você ver Ele face a face. E a santificação é uma oferta. Então, antigamente você dava oferta pelo seu primogênito, ele era resgatado. Vamos pensar no animal? Você pegava ali as primícias dos animais e levava. O que acontecia com o animal? Era morto, oferecido em sacrifício. Aí o filho, nasceu o filho, é primogênito. Você tinha que dar uma oferta de resgate pelo seu filho, para que ele não fosse morto, como foi morto os primogênitos do Egito. Então esse é o conceito da santificação. Aí quando nós aceitamos Jesus, nós somos santificados pela oferta que Ele deu pelas nossas vidas. Qual foi a oferta que Ele deu pelas nossas vidas? A própria vida. Então Ele morreu para nos resgatar do pecado, e assim nós somos santificados em Cristo. Então Jesus, quando Ele morre, Ele apresenta a oferta de santificação por nós. Agora não precisa mais que nós venhamos a dar a oferta para santificar pessoas, porque o sangue de Jesus já santifica. Porém, além de pessoas, tinha santificação de objetos, de animais, de várias outras coisas. Comprei uma casa, já ensinei isso aqui. Tem gente que fala e consagra a casa a Deus. Consagrar a casa é você pegar a escritura e entregar na igreja. Não é minha, consagrei. O que é consagrado é do Senhor. Os levitas são meus, eles não têm herança nessa terra. É do Senhor, acabou. Levita quis fazer alguma outra coisa diferente, vai morrer. O que se consagra é do Senhor. Agora, o que se santifica é aquilo que é meu,
porque eu dou uma oferta por aquilo. E na Bíblia, no Antigo Testamento, para você santificar algo era de 1 a 20%. Vou comprar um carro, quer santificar ele, oferta de 1 a 20% do valor. Vou comprar uma casa, quer santificar a casa, oferta de 1 a 20%. Tem uma irmã, me levaram na casa dela, para orar lá. Aí depois de conversar um monte de coisa, ela falou: ó, pastor, comprei essa casa tem pouco tempo. Meu filho dorme aqui, dorme ali naquele quarto, e ele vê demônios aqui dentro da casa. Eu e meu marido não vê, mas ele vê. Vai tá, então você comprou a casa. Você precisa dar uma oferta de santificação pela casa. E assim, eu não sabia o valor que ela tinha pago na casa. Mas eu falei exatamente o 1% do valor da casa. E a hora que eu falei, ela começou a cutucar e quase brigar com o marido. Tá vendo? Falei pra você que a gente tinha que dar uma oferta desse valor, só não sabia que era pra casa. Eu falei: isso é uma oferta de santificação. A hora que você entregar, você vai estar santificando esse ambiente. Preciso contar o final? Ela pegou, deu a oferta de santificação, acabou, ninguém viu mais demônio na casa. Por quê? Porque isso é bíblico. E ele está falando assim, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então como que eu vou agora me santificar, sendo que Cristo já fez a oferta pela minha vida? Como? Como que eu me santifico? Me sujeitando à palavra dele. Então quanto mais eu conhecer, entender e praticar, eu estou me santificando. E junto com o santificando, vai começar a ocorrer a santidade. Porque a santificação, vou de uma forma bem esdrúxula, a santificação é você fazer o que Deus está mandando, você concordando ou não. Isso é santificação. Tem uma história que Jesus conta lá, que o pai tinha 2 filhos, mandou os 2 trabalhar no campo. Um falou que foi e não foi, que ia e não foi. O outro falou não vou e acabou indo. Quem fez a vontade de Deus? Aquele que falou que não ia e foi. Então a santificação é mesmo sem você querer, você vai lá e faz a vontade de Deus. A santidade não. A santidade é a sua mente. A sua mente é a mente dele. Então não é você fazer contra a sua vontade. Você vai fazer porque você tem a mente de Cristo. E ele fala, quem é santo, cresça em santidade. Quem é sujo, suje-se mais. Então ele está falando, nós temos que evoluir a santidade na mente. Porque a santificação, nós só temos agora que obedecer a palavra. Porque Jesus já fez a oferta. Não adianta eu agora, que nem o pessoal fala aí, pecou, agora você vai lá e renova o batismo, paga uma taxinha, que está tudo. Isso é uma oferta de santificação. Renovar o batismo com oferta. Aí você está anulando o sacrifício de Jesus Cristo, que ele já se santificou, já ofereceu a oferta perfeita de uma vez por todas. Então eu preciso agora me santificar. Como que eu me santifico? Obedecendo a palavra. Mas às vezes a gente faz, não porque quer. Nós faz porque nós tem que fazer. Quando você estiver crescendo no nível de santidade, você vai fazer porque você tem a mente de Cristo. Você vai fazer com prazer. Não vai precisar ninguém falar, faz visita, evangeliza, faz não sei o quê, para de fazer sexo fora de casamento, começa a dar dízimo. Não precisa ninguém falar. Você já está entrando no nível de santidade. Está fazendo mesmo contra gosto? Santificação. A santidade é uma evolução. É por isso que Paulo fala em Romanos 12. Nós precisamos ser transformados aqui na mente. Porque quanto mais nós somos transformados na mente, mais nós vamos ser santos como ele é santo. Porque uma coisa é obedecer. Outra coisa é você fazer por prazer. Duas coisas completamente diferentes. Se eu só obedecer, eu ainda estou fazendo a vontade de Deus. Mas nós temos 3 tipos de vontade. Nós temos a boa,
agradável e a perfeita. E quando ele está falando aqui de santificação, ele está no nível da agradável. Ele está falando de agradar a Deus, que foi o que a gente leu aqui. Não chegamos na perfeita. A perfeita é quando eu estiver num nível de santidade alto, que eu vou estar fazendo por prazer, porque eu tenho a mente de Cristo. É uma evolução. Mas está errado eu fazer contra a minha vontade, pastor? Eu não concordo com o dízimo, eu não entendo disso. Entregue. Quando você entregar, você vai estar santificando, vai estar fechando brecha. Demônios vão parar de tirar o seu entendimento. Isso, santificação. Então, vamos para outra parte agora. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa obediência, a vossa santificação. Não tem como você crescer em santidade sem santificação. Porque a santificação, sacrifício de Jesus Cristo. Santificação, obediência, sujeição a Jesus Cristo. Pastor, eu sou tão santo, mas você está fazendo coisas que a palavra manda você não fazer. Então você não está santificado, você não verá a Deus. A palavra fala assim, ó, não adore imagem, está lá, Êxodo capítulo 20. Não adore, não se prostre, nenhuma imagem que é feita no céu, acima do céu, embaixo do céu, na terra, qualquer lugar. Não adore. Nem se prostre. Tem gente que pega a imagem, já são instruídos, e fala assim, não, mas eu não adoro, não, é só para lembrança. Aí tem o santinho, o altar lá na casa e tal. Não, é só para lembrança. Eu estou lá com o seu Jorge lá, é só para lembrança. Mas você está prostrado. Você está falando com ele. Pronto, está adorando, acabou. Pecado. Não, mas eu faço boas obras, eu cuido, eu vou na igreja e não sei o que bababá. Não verá Deus. Porque para ver Deus você tem que obedecer. E a palavra fala, não faça. Acabou. É assim que funciona. Ah, mas eu sou santo. Não é, porque a santidade de Deus só vem depois da santificação. E a santificação é a obediência à palavra de Deus. Lembra? Fundamentos, hein? Agora, nós vamos entrar na parte do progredir. E olha que coisa linda. Ele fala assim, ó. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, vírgula, que vos abstenhais da prostituição. Prostituição, tem uma outra versão que fala de imoralidade. Aqui também está prostituição. O que é essa prostituição? O que é a imoralidade? São coisas relacionadas a sexo. Então é sexo antes de casar, é adultério, né? Sexo fora do padrão de Deus depois que casou, e dentro do casamento, sexo imoral. Isso é imoralidade. E a imoralidade não só, vamos falar assim, no ato consumado. A imoralidade está também em fazer o próximo pecar. Então roupa, sensualidade, é o que a Bíblia fala. Isso entra dentro da imoralidade. Vai para a linha da lascívia. Eu não sei se aqui a gente leu lascívia, mas tem uma versão, aqui também tem lascívia. Fala não com desejo de lascívia, como aqueles que não conhecem a Deus. Então ele está falando assim, ó, para crescer espiritualmente, resumindo, né? 3 níveis de crescimento espiritual. Criança na fé, o jovem quando vence o maligno e o pai, aquele que gera filhos. Jovem não gera filho não, porque não faz sexo. Quem faz é o pai, ele que gera filho. Então eu tenho 3 níveis. Então o nível filhinho é o fundamento que nós lemos aqui, ó. Verso 9, o amor fraternal, esse é o fundamento. Aí agora para eu me tornar jovem, para eu ser forte, eu tenho que vencer o maligno. Porque o jovem só é forte porque ele já venceu o maligno, diz o texto. Ele não é forte para vencer, ele se torna forte depois que ele vence. Aí ele passa de criança para jovem. E o que ele tem que fazer nesse nível 2? Vos abstenhais da prostituição, de tudo que está ligado com imoralidade sexual. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Santificação, obediência. Se algum membro do teu corpo te faz pecar, Jesus que manda, tá, ó, corta fora. Vai obedecer? Aleluia? Ou vai parar de pecar? É o que ele manda. Se você não faz o mandamento dele, está em pecado, inferno, acabou. Tem
tem que obedecer. Então, que saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, aqueles desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão. Quando ele fala nesta matéria, ele está falando de imoralidade sexual. Quando ele está falando de imoralidade sexual, ele está falando assim, ó, um grava TikTok, Instagram, mostrando a bunda, fazendo dancinha, fortinha, não. Porque você vai defraudar alguém, você vai levar a pessoa a pecar. Está escrito. Ele está falando nesta matéria, não está falando de defraudar, que você vai fazer um negócio, vai ter ganho ilícito. Ele está falando na área de prostituição, na área sexual. Ele está falando que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, imoralidade sexual, contra todas estas coisas, como antes os avisamos e testificamos claramente, Ele é o vingador. Deus vai vingar. A pessoa está lá fazendo sexo fora do casamento, Deus vai vingar. É Deus que vai trazer o juízo. Deus vai liberar demônios para botar enfermidade, para fechar portas. Vai viver miserável, escravizado. É Ele que vai vingar. O nosso papel aqui é só de avisar, como Paulo está fazendo para os Tessalonicenses. Por que nós avisamos? Para que haja crescimento, para que haja progressão, para que a gente saia desse nível e entre num outro nível espiritual, para a gente começar a vencer o diabo. Então eu tenho o nível básico, eu tenho o nível intermediário para chegar no avançado. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, não nos chamou para a imoralidade, mas nos chamou para a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Dessarte, presta atenção, hein? Quem rejeita estas coisas não rejeita o homem. Quem continua não dando dízimo, quem continua fazendo sexo fora do padrão de Deus, quem continua com sensualidade, quem continua pecando, não está rejeitando o homem. Olha o que ele fala aqui. E sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então eu rejeito a Deus não fazendo a vontade dele que está na palavra, não vivendo da forma que agrada a ele que está na palavra. Eu rejeito a Deus quando eu não obedeço a Deus através da sua palavra. Então, nível básico, o amor. Nível intermediário, ele já entra na questão da imoralidade sexual, que esse é um dos grandes problemas que nós temos. E geralmente, a imoralidade, como os outros pecados, estão ligados a dinheiro, tá? Que a Bíblia fala, não tem como eu servir a Deus e servir a Mamon, que é o demônio das riquezas, o Deus das riquezas. E a Bíblia fala, o nosso amor às riquezas, o nosso amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, inclusive da imoralidade sexual. Estou com problema, pastor, estou pecado, não consigo largar. A origem dele é dinheiro. É o que a Bíblia fala. O seu coração está voltado ao dinheiro. Tem gente que nem vem no culto porque está trabalhando, está fazendo hora extra, está fazendo não sei o que, né? Está ligado ao dinheiro. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A pessoa não consegue ofertar porque está ligada ao dinheiro, está ligada a Mamon. Não dá o dízimo porque serve ao diabo, serve a Mamon. O seu coração está amando as riquezas, que ele não consegue vir e sacrificar em oferta de cheiro suave ao Senhor. E só tem uma forma de vencer esse demônio, que é a raiz de todos os males. E não é você falando para ele, sai em nome de Jesus. Esse não sai, porque ele está grudado no seu bolso, na sua carteira. A única forma dele sair é você pegando ele aqui no seu bolso e está aqui, Senhor. Pronto. Aí você venceu ele. É a única forma. Esse não adianta você mandar sair, que ele não sai, porque ele já te domina. Então agora você tem que vencer ele com atitude. É a única forma de você mostrar para Deus que você serve a Deus e não ao dinheiro, e não a Mamon. Não tem outro jeito. É assim que funciona. Devolve minha chave. Para a gente fechar a terceira parte. Quando Paulo vem
e fala, alerta o pessoal, vocês que já estão vivendo o fundamento, estão fazendo tudo que a gente mandou, ordenou, estão vivendo em amor, agora cresçam mais, vamos evoluir na santificação, nos quesitos da imoralidade, né? Vamos evoluir, vamos crescer. Eu vou deixar uma esperança para vocês, e não quero que vocês sejam ignorantes quanto a essa esperança. E aqui tem algo que gerou muitas doutrinas e confunde muito. Vou falar rapidinho, que eu já falei várias vezes disso. Não queremos, pois, irmão, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer com os demais que não têm esperança. Hoje, quem morre em Cristo vai para o céu, não vai para junto de Cristo. A Bíblia fala que você morreu em Cristo, um anjo vem, ele te busca, e ele vai te levar para um lugar lá em cima no céu, que chama Será. Cristo, ele vive aqui no presente, ele vive no Esses que morrerem em Cristo vão para o Será. Eles não vão para o passado, eles não vão no presente, eles vão para o futuro. Morreu em Cristo, anjo busca, leva para o Será. Eles não estão no braço de Cristo, porque esse texto aqui, Paulo fala que eles ainda vão ressuscitar para juntamente conosco se encontrar com Cristo. Então ele morreu, ele não está com Cristo lá ainda. Ele está numa outra dimensão, aguardando a igreja. Aguardando o que Paulo falou aqui que vai acontecer. Tem para onde correr, está na Bíblia. Então que não seja ignorante quanto os que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Vamos falar assim, eles estão no paraíso. Jesus está na sala do trono, não se encontraram ainda. Porque só vai entrar na sala do trono, na presença, quando a igreja estiver junto. Pronto, fica mais fácil de entender. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, ou seja, eles ainda não estão na presença de Deus, lá na sala. Eles estão no céu, mas estão em outro compartimento. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, ou seja, nós, os vivos aqui, hoje, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, nós não vamos primeiro. Primeiro esses que morreram em Cristo, eles precisam ressuscitar. E isso não é num abrir e fechar de olhos. No abrir e fechar de olhos vai ser o rapto, o arrebatamento. Agora, eles ressuscitarem não é no abrir e fechar de olhos. Eles serão vistos, como está lá em Mateus. Quando Jesus morreu, os mortos ressuscitaram e andaram por vários dias. Foram vistos por muita gente. É a mesma coisa que vai acontecer. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Então ele vai dar uma ordem. Ele vai dar uma ordem para um anjo, ou melhor, para um arcanjo. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. O arcanjo vai falar assim, ó: toca a trombeta. Quem vai tocar a trombeta? Outro anjo. Então não vai achando que você vai ouvir ele falar, não. O Senhor vai dar ordem para um arcanjo, que vai dar ordem para outro, porque lá tem hierarquia. Lá eles são obedientes ao pastor auxiliar. Lá funciona. Então o Senhor vai dar ordem para um arcanjo, que vai dar ordem para o anjo trombeteiro, que vai tocar trombeta. E ressoada, quando a gente vai lá para Números capítulo 10, ele fala de 2 trombetas de prata, que são tocadas de várias formas diferentes. E cada tipo de toque da trombeta significa uma coisa. A trombeta ressoada é um chamado, isso está lá em Números 10. É um chamado para que todo o povo se reúna. Porque depois desse toque ressoado vai vir um outro tipo de toque, que é a segunda trombeta. Que esse povo que agora se reuniu vai sair para a batalha. Vai sair caminhando.
Porque primeiro tem que juntar o povo, cada um tem que estar na sua posição. Toca a primeira trombeta, o povo se junta. Toca, está tudo pronto, toca a segunda, agora sai marchando. Vai embora. Isso é o que está em Números 10. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não é as trombetas de Apocalipse, que nem existia na época que Paulo escreveu isso. Quando Paulo escreve, ele não inventa. Ele usa a palavra, ele usa Números 10 para falar como que vai ser. Então ele fala: ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. O Senhor vai começar a descer do céu. Ele não vai chegar na terra não, ele vai começar a descer. E os mortos em Cristo, que estão lá, ressuscitarão primeiro. Então, enquanto o Senhor está saindo da sala do trono, vindo pairar sobre as nuvens, os mortos vão começar a ressuscitar. Então, o mistério para os mortos ressuscitar é ele sair do trono. Depois. Quantos você acha que morreram em Cristo? Pouco, muito. Muita gente morreu em Cristo, mas muito mesmo. Depois que todos eles ressuscitarem, depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então Cristo não volta na terra, nós vamos se encontrar com Ele nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem já morreu com Cristo, quem morreu em Cristo não está com o Senhor, vai vir. Então, isso ele está falando como uma mensagem de esperança. O crente que tem os fundamentos, o crente que está progredindo, crescendo na fé, ele não vai ser pego de surpresa. Isso é mentira do diabo. O arrebatamento vai ser não abrir e fechar de olhos. Mas o sinal que o arrebatamento vai ocorrer, que ninguém sabe o dia nem a hora, é os mortos ressuscitarem primeiro. Então nós vamos ver os mortos ressuscitando. Esse é o sinal do arrebatamento. O morto ressuscitou, meu amigo. Eu não sei quantos segundos, quantos minutos, quantos dias, quantas horas vai ser. A igreja vai se encontrar com Cristo. Mas nós vamos ver os mortos ressuscitando. Assim como aqueles que estavam em Jerusalém viram os mortos ressuscitando. Eu só não sei, se eu estiver em pecado, se eu não tiver progredido, crescido espiritualmente, se eu vou conseguir ver. Isso eu não consegui encontrar ainda na Bíblia. Então é melhor não arriscar. É melhor continuar. Santificação. É melhor deixar a santidade crescer, fluir. Para quando chegar o momento, a gente não correr o risco de ficar para trás. Amém? Vamos ceiar agora. Glória a Deus.